senhor presidente, senhores vereadores. Eu vou abordar dois assuntos aqui na tarde de hoje. O primeiro é a questão da área de abrangência da escola do bairro Vila César e a readequação que a Secretaria Municipal de Educação teve que fazer. Primeiro, é do conhecimento de todo mundo que o planejamento das vagas é unificado entre o Estado e o município. E que, ao longo do tempo, às vezes, a Prefeitura fica com 50 e poucos % e o Estado 40 e poucos %, em outros anos fica um pouquinho para lá, em torno dos 50% das vagas dos nossos estudantes das escolas municipais e das escolas estaduais. Esse ano aconteceu dois fatos. Primeiro fato, a Sueli Antunes, que é uma escola estadual na Vila Maria, que atendia as crianças da Vila Maria, as crianças da Vila Bel, da Vila São Paulo, fechou as salas de aula, que transformou a escola numa escola de tempo integral, e as crianças, tanto da Vila Maria, quanto da Vila Bel, da Vila São Paulo, todos aqueles bairros vizinhos, estão sendo transferidos a matrícula para o Maurício Anísio Cury, lá na Francisco José Longo, que é cerca de 4 quilômetros do bairro das crianças moram. Isso obrigaria que todas essas crianças fossem transportadas de condução. Ao mesmo tempo, as crianças da Vila Bel têm, com a mesma distância da Vila César, da mesma distância do Vera Lúcia Carnevale e do Santaninha. Então, de uma forma de planejamento dessas vagas, as crianças que eram da Vila Maria, que antes deveriam estudar no Sueli, foram relacionadas para o Maurício Anísio Cury, e as crianças da Vila São Paulo, da Vila Bel, então, que fica cerca de entre 500, 1.200, 1 quilômetro e 200 metros, para essa área de abrangência da Vera Lúcia Carnevale, e o pessoal da Vila Bel, que é a mesma distância do Santaninha, foram encaminhados para o Santaninha. A gente até entende que o pai que esperava colocar o seu filho, que esse ano teve 4 salas de aula no Vera Lúcia Carnevale, que também esperava em colocar o seu filho em 2015 nessa mesma escola, que antes era a área de abrangência que tinha. Entretanto, houve um outro fato que já não é deste ano, que já vem de ano sim, ano não ocorrendo, porque o Vera Lúcia Carnevale tem 17 salas de aula. Então, a Secretaria Municipal de Educação tem que fazer o planejamento das salas de aula, contando que as crianças que esse ano estavam no primeiro ano vão para o segundo, as crianças do segundo vão para o terceiro, até o 5º ano. Então, o planejamento da direção da escola tem que estar prevendo que as 17 salas de aula disponíveis sejam ocupadas, mas que a criança que este ano entrou na primeira série, que o ano passado entrou na primeira série, e consequentemente em todos os anos, tenham até o 5º ano, que é o que fica lá no Vera Lúcia Carnevale, tenham garantido a sua permanência da escola para a continuidade até o 5º ano. E a gente vê aqui que no planejamento dos anos anteriores, e essa mudança de 4 salas de aula e 3 salas de aula já vem ocorrendo há muitos anos, porque as crianças que esse ano estavam, em 14, estavam no primeiro ano, as crianças do ano que estão no segundo, quer dizer, que entraram em 2013, as crianças que estão no terceiro, que entraram em 2012, a gente vai vendo, este ano são 4 primeiro ano, o ano passado foram 3 primeiro ano, o ano de 2012 foram 4 primeiro ano, o ano de 2011 foram 3 primeiros anos, e o outro ano anterior também. Então, a gente vê que esse escalonamento de 4 e 3, 4 e 3, é para poder utilizar as 17 salas de aula. Então, este ano aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo. A Sueli Antunes reduziu o número de salas de primeiro ano, e a Vera Carnevale, que ano sim, ano não, tem 3 salas de aula ou 4 salas de aula de primeiro ano. As crianças do Vila César foram
direcionada para o Santaninha, que é a mesma distância do Vera Lúcia, e as crianças da Vila Bel e da Vila São Paulo foram para o Vera Babo, isso em conformidade com o planejamento unificado da Secretaria Municipal de Educação com a Diretoria de Ensino. Então, eu recebi, inclusive, quando fiquei sabendo dessa questão, fiz uma indagação ao secretário e que ele me enviou todos esses passos que eu estou explicando aqui e que estão à disposição de qualquer vereador. Um outro ponto que eu queria estar colocando é parabenizando a Secretaria de Saúde, o IPLAN, e dentro da Secretaria de Saúde, de modo especial, a Divisão de Reabilitação, pela introdução do novo programa de encaminhamento dos pacientes para a realização da fisioterapia. Primeira coisa que foi feito pela divisão, a doutora Cida, que foi a mentora e encaminhou todo esse processo. Então, primeira coisa, foi levantado o número de pacientes que eram encaminhados para a fisioterapia. Então, se observou que o número de pacientes que estavam lá na fila, na lista, na secretaria, eram só os pacientes encaminhados das UBS e da UES, Unidade de Especialidade. Aqueles pacientes encaminhados do Hospital Municipal, do Pio XII, do Antônio da Rocha Marmo, esses outros hospitais conveniados com a Prefeitura, não constavam na relação. Porque o Hospital Pio XII, o Hospital Municipal, Antônio da Rocha Marmo, mandava direto para esperar na fila no primeiro dia de distribuição das vagas e dizer aonde que os pacientes iriam fazer a fisioterapia. Então, daí a fila, porque a compreensão da população de que quanto mais cedo chegasse, teria garantido o encaminhamento para a fisioterapia. Entretanto, então, a primeira coisa que ela fez foi fazer esse levantamento, fazer uma conversa com esses outros hospitais e botar todos os pacientes encaminhados do Hospital Municipal, do Antônio da Rocha Marmo, do Pio XII, dos hospitais conveniados, que colocassem também esses pacientes na relação do SAMS, que é a relação que a Secretaria tem, para saber o volume de pacientes a serem atendidos e encaminhados. Terceiro passo a ser feito, elaborou junto com o IPLAN um planejamento, um software para que esses pacientes fossem, através do telefone, encaminhados. A senhora vai marcar a sua fisioterapia no dia tal, na parte da manhã, ou no dia tal, na parte da tarde. Confirmava a agenda e o paciente, então, era encaminhado, passou a ser encaminhado para a unidade de reabilitação para a marcação da sua fisioterapia. Então, com isso, essa dinâmica do planejamento, a forma como a Secretaria, através da Divisão de Reabilitação, com o IPLAN fizeram, realmente facilitaram para todos os pacientes que não precisam mais ficar de madrugada na fila para poder ser atendido, como também passou a ter a Secretaria o conhecimento de todos os pacientes encaminhados para a reabilitação. Então, dessa forma, com o planejamento, com a ação feita pela Secretaria, os pacientes encaminhados para a fisioterapia, ou de qualquer unidade UBS, ou unidade de especialidade, ou dos hospitais conveniados, passam a ter o seu agendamento com hora marcada pelo telefone. Isso daí, a gente tem, porque eu fui ver ontem na unidade de reabilitação, e a resposta da população é muito positiva. Eu recebi o telefonema, vim aqui hoje e estou realmente confirmando, vou fazer a fisioterapia tais dias, e com isso a população teve imediatamente um ganho na qualidade do serviço e a Secretaria passou a ter o conhecimento de quantos pacientes precisam para serem encaminhados, para atenderem o chamado para fazer fisioterapia, e a população, então, com isso, fica melhor atendida. Então, reitero, parabéns para a Secretaria, na figura da doutora Cida, do IPLAN, que fez esse planejamento, e, em conjunto, os dois fizeram uma ação concreta para benefício da comunidade.